Ouça agora uma palavra de fé, com o pastor Rogério Postigo. O nosso Deus é sempre presente nos momentos de angústia, de dor, de aflição. Quando a gente enfrenta um problema, nós devemos colocar no nosso coração o seguinte, que aquela grande tragédia pode se tornar num grande triunfo. Amém? Você pode dizer isso comigo? Uma grande tragédia, Deus pode transformar num triunfo. Sabia? Aquele grande problema, aquela grande adversidade, aquela grande luta, aquele problemão enorme, aquele problemão pode se tornar num troféu, não é? Pode se transformar num grande triunfo. E é isso que o nosso Deus faz. Ele faz de tragédias triunfos. Ele faz de um grande problema um motivo de muita adoração a Deus. Então você deve colocar no seu coração, se você tem um problema, não se esqueça que você tem um Deus poderoso para transformar esse seu problema num triunfo. E é isso que Deus sempre estará pronto a fazer. Olha para a Bíblia Sagrada e você vai ver exemplos e mais exemplos de pessoas que tinham uma verdadeira tragédia nas suas mãos e que daqui a pouco Deus transformou aquilo de uma maneira tão maravilhosa que nós falamos dela até hoje. Não é verdade? Poderia falar de um monte de casos da Bíblia Sagrada. Estão lá Moisés com 3 milhões de pessoas que saem do Egito, se deparam à frente com o mar. Atrás vem o faraó com um exército doido para acabar com eles. E ele agora, Senhor, o que eu faço? Ele diz, por que tu clamas a mim? Manda o povo marchar. E aquilo que seria uma tragédia, aquilo que seria um massacre, porque um exército armado, pronto para matar todo mundo, vinha furioso, querendo tirar a vida de todo o povo de Deus. Mas aquilo que seria uma grande tragédia, se tornou num grande triunfo. E nós falamos até hoje, que Deus fez o que para o povo dele? Abriu o mar. Não é verdade? Poderíamos falar de Gideão, que quando viveu um momento tão difícil, a Bíblia diz que a presença dos midianitas empobrecia a nação de Israel, e eles só iam de mal a pior. Gideão pega o seu trigo e vai malhá-lo lá no lagar, querendo salvar alguma coisa para ele ter o que comer. Uma tragédia se tornou num grande triunfo, e Deus livra o Gideão, e não só o Gideão, mas toda a nação de Israel, com apenas 300 homens. Aí quando você olha o exército enorme de inimigos, é assustador. Seria um massacre para ele, humanamente falando, e enfrentar aquele exército tão grande com apenas 300 homens. Mas Deus disse para ele, tu livrarás Israel da mão dos midianitas. E livrou. Poderíamos falar de outros mais. Poderíamos falar de Josué rodeando as muralhas de Jericó, não é? Poderíamos falar de outros mais, de casos gravíssimos, como quando chega um momento em que morre o filho da viúva, e aquele momento era o pior momento para ela. Olha, você me deu o que comer, multiplicou o azeite, multiplicou a farinha, mas meu filho morreu, e agora? Ele vai e ressuscita o filho dela. E assim por diante nas Escrituras, aquilo que seria uma tragédia, está lá a mulher levando o filho no esquife lá, indo para o túmulo, e Jesus para aquele momento ali, aquele cortejo, e manda o garoto morto levantar, ou até mesmo Jairo, sua filha está morta, não incomode mais o mestre, era uma tragédia, e Jesus transformou aquilo num grande triunfo. A menina ressuscitou, Lázaro ressuscitou, e aí por diante vai. Deus é especialista em pegar a sua derrota e transformá-la numa grande vitória, num grande triunfo. Deus está pronto a fazer isso. Como estamos estudando aqui, o texto de 1 Samuel capítulo 30, é um outro caso. Era uma tragédia. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 30. Estamos vendo que Ziclag estava em chamas. Ziclag representa a nossa família, representa a nossa casa. A casa de muitos está assim, em chamas. A casa de muitos está desse jeito, destruída, devastada. Casamento destruído, família dividida, cheio de problemas aos montes, parece estar pegando fogo. Eu te pergunto, será que a sua Ziclag tem que pegar fogo para você acordar, que você tem que buscar Deus?
Será que a tua Ziclag tem que pegar fogo e tudo ser destruído? E a tua família toda ser levada cativa? Para você sair de casa, você que está me assistindo, e vir à igreja buscar a Deus? Será que a tua Ziclag tem que pegar fogo? Ó, amigo, acorda. Amiga, desperta. Antes que você pare e comece a olhar e dizer: meu Deus, o que aconteceu com a minha família? É hora de buscar a Deus enquanto é tempo. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então há necessidade da gente se voltar para Deus. Ziclag pegou fogo. Eles olham de longe e só vê fumaça subindo. Quando se aproximam, vê tudo em chamas. Tudo foi destruído, tudo foi consumido pelo fogo. Ai, meu Deus, e agora? E agora o que será? Ah, minhas mulheres, meus filhos, meus bens, tudo que eu tinha foi levado pelos inimigos. Que tristeza. E quando eles olham para tudo aquilo, aqueles valentes, aqueles homens fortes, temido por todos os exércitos, desabam a chorar, que parece um bando de bebezões, em lágrimas, chorando, chorando, chorando. E a Bíblia diz que choram tanto, que chega ao ponto que eles não têm mais nem forças para chorar. Que situação. Assim estão muitos, já sem forças para chorar, sem forças para se levantar, sem forças para sair do problema ou da situação que estão enfrentando. Mas Deus quer mudar isso. Amém? Diga: Deus transformará a minha tragédia num triunfo. Deus transformará o meu problema num grande louvor a Deus. E é isso que você tem que crer. Deus fez isso em Ziclag, mas só fez isso quando Davi começou a despertar. Enquanto ele e os seus valentes choravam, nada adiantou, nada mudou. A mudança só começou a acontecer quando Davi fez a coisa certa. Vamos ver isso? 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. E aí ele diz para nós assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Olha para mim aqui, por favor. Aqui tem um negocinho que eu quero chamar a sua atenção, que é um ponto importante para nós. Davi lembrou-se de que ele tinha um Deus para socorrê-lo. Enquanto ele chorava amargamente, ele e os seus valentes, ele não estava lembrando de Deus. Mas quando ele lembra-se do Senhor, ele se esforça para buscar a Deus. E aqui ele se lembra que ele tem um Deus poderoso, que diante de uma ameaça com a perda da própria vida, além da perda da família e de tudo que ele possuía, ele agora lembra-se que ele tem um Deus poderoso. E ele se esforça e começa a buscar a Deus. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele faz o quê? Ele diz assim no verso 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Olha cada nome bonito para você colocar nos próximos filhos, nos próximos netos, né? Aimeleque, olha que nome, né? Meu Deus do céu, né? Aimeleque, vamos chamar de Meleca, né? Não vai dar certo na escola esse nome, não. Mas aí diz aqui, então diz aqui, olha só, ele chamou Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a quem? A Davi. Olha para mim aqui. O que o Davi lembrou? O Davi lembrou que ele também era um sacerdote. O sacerdote, ele pode ministrar diante de Deus. Ele pode chegar à presença de Deus na sua oração. E você deve lembrar disso. Que você pode ir a Deus, que você pode se aproximar de Deus no momento de aflição da sua vida.
A Bíblia diz para nós em 1 de Pedro 2,9: vós sois a nação santa, o povo adquirido por Deus, o sacerdócio real, ele fala, e a nação santa. Ele nos chama de reis e sacerdotes. Ele diz que nós somos os sacerdotes dele, a nação santa, adquirida por ele, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós não podemos esquecer que nós somos sacerdotes de Deus, desde o dia em que nós aceitamos a Jesus como Salvador. Se você não fez isso ainda, tome essa decisão. Entregue-se a Jesus de todo o coração e passe a viver na presença de Deus. Porque nesta hora você se torna um sacerdote, você pode ir a Deus na oração. Você pode ir a Deus em o nome de Jesus. E quando você vai a Deus em nome de Jesus, preste atenção, é como se o próprio Senhor Jesus estivesse indo, porque falar com Deus em nome de Jesus é como se o próprio Jesus estivesse falando com Deus. Jesus, ele afirmou dizendo da seguinte forma, diante do túmulo de Lázaro: Pai, eu graças te dou por me haveres ouvido. Aliás, tu sempre me ouves. Então tem um segredo aqui. Jesus diz que o Pai sempre ouve as orações que ele faz. Quando você ora no nome de Jesus, é a mesma coisa que Jesus estivesse orando. Então você deve ter convicção de que quando você fizer essa oração em o nome de Jesus, o Pai vai te ouvir. Porque no nome de Jesus significa dizer que você o faz na procuração que Jesus lhe deu. Então é como se o próprio Jesus estivesse fazendo essa oração. É impossível de não ser ouvido. É impossível que Deus não ouça, que Deus não te atenda. Então você vai a Deus com essa fé, com essa confiança. Como um sacerdote do Senhor, você se aproxima de Deus. Amém? Com essa convicção. Você tem um Deus poderoso. Diga: eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus poderoso. Um Deus poderoso para fazer da minha derrota o meu triunfo. Para fazer do meu problema um grande louvor ao meu Deus. Amém, pessoal? Esta fé tem que existir dentro do nosso coração. E a Bíblia diz aqui para nós dessa seguinte maneira: o que ele fez? Ele pediu o éfode para ele. O que ele queria? Ele queria consultar a Deus. Ele queria se aproximar de Deus. Na sua oração ele queria ir ao Pai, para que Deus o pudesse ouvir e o atender, para que Deus o tirasse daquela situação. Ele entendeu que só Deus poderia reverter a sua situação. Você entende? Ninguém mais poderia. Agora ele estava no fundo do poço, ele estava com um baita problemão. E agora ele vai a Deus, e versículo 8 vai dizer, preste atenção nele: então consultou Davi a quem? Ao Senhor. Naquela época, Davi pediu éfode, mas nós hoje, nós temos que consultar a palavra. A gente não tem que ir atrás de um sacerdote, como no mundo afora. Muita gente costuma ir atrás de alguém que tenta meio que ler o futuro deles. Tem gente que no momento assim de angústia, desespero, ele vai dar a mão à cigana, atrás de uma cartomante, ou às vezes vai em igreja por aí, atrás de um dito do profeta, que vai falar, que vai contar, que vai fazer e acontecer. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu me lembro uma ocasião, eu era pastor lá no Rio de Janeiro ainda, e que teve uma situação de uma senhora. Diz que a mulher chegou lá na igreja, falou com o meu auxiliar: eu preciso falar com o pastor dessa igreja, porque eu tenho uma profecia para entregar para ele. Falei: legal, o pastor pegou e me disse isso. Aí eu falei para ele: fala para ela que o profeta aqui sou eu, que ela sente lá e ouça a palavra de Deus. Eu não sabia nem quem era. Eu sei que eu preguei, fiz o culto, e no meio da oração, a hora que eu fiz a oração de libertação, a tal da profeta caiu manifestada com o demônio. Ela ia entregar uma profetada, né? Profecia, coisa nenhuma. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem espíritos enganadores,
E tem gente bobinha que fica atrás de um monte de gente. Parece que não mudou muito. Antigamente, antes dela conhecer Jesus, ela ia na cartomante, ia na cigana para ler a mão, ia jogar búzio, ia fazer coisa desse tipo. Aí, quando se converte, aí começa a ir atrás de profetinha aqui, profetinha lá, profetinha lá. Ah, pastor, não existe o dom? Existe o dom. Mas existe muita coisa que não tem nada a ver com o dom do Espírito. E esse é o grande problema. Aí as pessoas vão sendo guiadas pelo inimigo e se iludem e muitas vezes fica na mão do Satanás nessa hora. Então, alerta com esse negócio. A Bíblia diz para nós em Hebreus 1 que, tendo Deus falado de muitas maneiras no passado, hoje, contudo, tem nos falado através de seu Filho, Jesus. Apocalipse 19:3 vai dizer para nós que Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Estava vestido uma veste salpicada de sangue, cujo nome chama-se a Palavra. Tendo Deus falado de muitas formas no passado, hoje nos fala pelo Filho, nos fala pela Palavra. Então vai à Escritura, meu querido. Vai ler a Bíblia. Vai falar com Deus aqui, Senhor, me abre a Tua Palavra, fala comigo através dela. E Deus falará. E quando Deus falar ao seu coração, aí você já tem a resposta para todo o problema. E aí não importa o que vier pela frente, segure aquela palavra que Deus lhe deu e com aquela palavra enfrente o problema que estiver à sua frente. Amém, pessoal? Olhe bem o que o texto diz. Então consultou, 1 Samuel 30, verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Ou seja, os inimigos eram numerosos. Ele disse: Senhor, eu vou persegui-los. Davi só tinha 600 homens. Eu vou persegui-los? E ele ainda pergunta: alcançá-los-ei? Quer dizer, não vai ser só cansaço? Só perda de tempo? Eu ainda vou conseguir alcançar, porque eles estão bem à frente de mim. Partiram muito antes. Eu vou conseguir alcançá-los? Lembrando que eles já vinham de uma viagem de 3 dias. Há quem diga que eles andaram 145 quilômetros. Nesses 3 dias. Pensa comigo. É chão, não é? Andando? Imagina como é que não estavam os pés deles. Não estavam nem aguentando mais andar. Ele disse: Senhor, eu vou alcançá-los? Alcançá-los-ei? E ainda pergunta. E o Senhor lhe disse, o que Deus falou para ele? Presta atenção no versículo. Persegue-a. Por quê? De certo alcançarás, e o que mais? E tudo libertarás. Diga, tudo libertarás. Diga, eu vou libertar toda a minha casa. Não vai ficar um para trás. Não vai perder um sequer. Olhe bem o que Deus fala para Davi. Pode ir, persegue, que não vai ficar um na mão do inimigo. Você vai perseguir, vai alcançar e vai libertar todos. Não é Deus, era Davi que ia libertar. É você que tem que libertar a sua casa. Com a fé em Cristo, usando o poder do nome de Jesus, a autoridade que Deus dá, você tem que combater este mal e determinar a libertação da sua família. Amém? É isso que tem que ser feito. E a Bíblia relata então que Davi agora tem a palavra de Deus com ele. Vá, você vai alcançar e você vai libertar todos. Muito forte. Então Deus já deu a palavra, você vai conseguir. Meu irmão, o grande trabalho que nós temos é buscar até ter a palavra de Deus. É buscar até ter uma revelação de Deus, uma palavra inspirada pelo Senhor, uma palavra que Deus fala com você aqui nas Escrituras. Quando você tem uma palavra no seu coração, você já tem um remédio. Você tem a solução. Amém? Como canta lá o Fernandes Lima, o remédio é Jesus, a solução é Jesus. Então, a hora que você tem Jesus, você tem a palavra no teu coração, você tem a solução, você tem a cura do seu corpo, você tem a paz para a sua família, você tem a libertação da sua casa, você tem a restauração de qualquer área da sua vida que tenha sido destruída pelo inimigo. Porque se você tiver a palavra, você tem. Se não tem a palavra, você só tem uma perspectiva, você tem um desejo, você tem uma vontade. Mas isso todo mundo tem. Qual é o miserável que não tem vontade de prosperar?
É ou não é? Qual é o doente que não tem vontade de ser curado? É ou não é verdade? Não é isso? Qual é a família destruída que não tem vontade de ter uma família unida? Mas vontade não é fé. A vontade não significa nada para Deus poder operar na sua vida. O que você tem que ter não é vontade. O que você tem que ter é fé para receber o milagre. Você lembra de um homem que vai até Jesus, o cego, que chega até Jesus e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Jesus pergunta para ele: o que você quer? Você quer que eu possa fazer isso? Então vai. Seja feito conforme a sua fé. Acabou o problema dele. Porque ele acreditava. Se a gente não crê no que Deus está dizendo, ou que Ele diz a nós, na sua palavra, nós não vamos alcançar o resultado que a gente quer. O grande detalhe é você ter a palavra de Deus. Aí o que vier contra você não faz diferença. O problema que vier não importa. A dificuldade que aparecer não faz diferença nenhuma. Contanto que a palavra continue dentro de você. Quem está entendendo? Você está entendendo? Você precisa ter a palavra. Deus deu a palavra para ele: você alcançarás, tudo libertarás. Então ponto, acabou. Olha o que acontece a seguir. Versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se acharam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Olha só. Então havia um grupo que na caminhada estava ficando para trás. Eles já não aguentavam mais andar. Desses 600, 200 colocaram a mão assim: Davi, não conseguimos dar mais um passo. Estamos quase mortos. Não temos como que continuar. E aí ficaram 200 para trás. 200 ficaram. O exército de Davi de 600 caiu para 400. Vantagem ou desvantagem? Vantagem ou desvantagem? Humanamente, desvantagem. Mas vou te falar o português claro. Para Deus não fazia a menor diferença. Se Deus livra com 600, Ele livra com 400. Se Ele livra com 400, Ele livra com 40. Ou Ele livra com 4. Ou Ele livra com um só. Para Deus não faz diferença. O que interessa é o que Deus falou. Olhe bem o detalhe aqui. Agora eram apenas 400 homens. E o Davi voltou atrás, desistiu, consultou o Senhor de novo. Senhor, e agora? Só tenho 400, vou a si mesmo? Não, ele nem consultou. Ele já tinha a palavra de Deus. O Senhor disse que o Senhor vai me dar essa vitória. O Senhor disse: persegui-los-ei, vocês vão alcançá-los e tudo libertarás. Então já tem a tua palavra. Então eu vou e eu vou libertá-los. Não interessa se o nosso exército diminuiu, se ele está menor. O que importa não é quem vai comigo aqui em número de pessoas, e sim o Deus Todo-Poderoso que vai conosco para essa batalha. É isso que interessa. Então, meu querido, agora eram 400 homens. Davi continuou. Não importa se são 400, 40 ou 4. Se Deus falou, vá, então vá. Vá. Se Deus disse que você vai conseguir, vai conseguir. Nós só temos que nos agarrar àquilo que Deus falou. Por quê? Porque Deus não mente. Porque a sua palavra é a verdade. Porque Ele tem compromisso com aquilo que Ele diz. Ele vai dizer para nós, em Isaías 55:11, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Antes fará e prosperará para aquilo que eu designei. Ele vai dizer lá em Jeremias: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas palavras falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a própria boca do Senhor o disse. Então, se Deus falou, está falado, amém, pessoal? Se Deus disse vá, vá. Se Deus disse que a bênção é tua, é tua. O que interessa para nós é continuar acreditando naquilo que Deus falou. Amém? Você lembra do Jairo, que vai até o Senhor Jesus,
olha, eu rogo a ti que o Senhor vá à minha casa para o Senhor curar minha filha de 12 anos que está morrendo. E Jesus responde para ele, eu vou à tua casa e sararei a sua filha. E Jesus está indo no meio do caminho, acontece toda aquela situação da mulher do fluxo de sangue, e aí Jesus para, conversa com ela, ela conta a história, o tempo passa, daqui a pouco chega alguém lá conhecido do Jairo e diz, ô Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já está morta. E quando Jesus ouviu isso, Jesus virou para ele e disse, Jairo, não temas, crê somente. Jesus não falou para ele, ô Jairo, eu vou à sua casa e vou curar sua filha. Por que ele não falou isso? Por quê? Porque ele já tinha falado. Ele já tinha dito isso. Ele só disse para o Jairo, Jairo, não temas o que você ouviu. Acredite apenas naquilo que eu te falei. Que eu vou à sua casa e eu vou sarar a tua filha. Então não importa se a situação piorou. Eu vou sarar a tua filha. Não importa se a situação se agravou e muito. Não, eu vou e vou sarar a tua filha. O que importa é aquilo que Deus falou. Apegue-se àquilo que Deus disse. Aquilo que Deus disse é que vai te fazer chegar aonde você quer a sua vitória. O Davi, ele continua a sua jornada para perseguir os seus inimigos. Vem comigo ao Salmo 18, vamos lá. Salmo 18. Olha o que a palavra de Deus fala aqui para nós. Olha como é que Davi perseguiu o inimigo dele. Salmo 18, eu pego com você a partir do verso 37. O Davi diz assim, ó. Salmo 18, 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Por que ele perseguiu o seu inimigo? Porque Deus falou para ele o quê? Vá, pode ir atrás dele. Vou alcançá-lo? Você vai alcançá-lo. E você livrará a todos das mãos desse inimigo. Todos eles. Então vá. Então ele disse, eu persegui. E os alcancei. E eu não voltei, senão depois de os ter consumido. Eu não retrocedi. Não interessa se eu estava com 600, agora diminuiu, só estava com 400. Não importa. 400 cansados. De uma viagem de 3 dias. E agora mais uma outra viagem. Procurando os inimigos. Perseguindo os inimigos. Mesmo assim, não importa, um exército de apenas 400 homens cansado. E ele vai. Mesmo assim, contra os inimigos. Ele dizia, os persegui, não voltei, antes de os ter alcançado. Meu irmão, para alcançar alguém que já tinha partido na frente, tem que fazer o quê? Tem que andar mais rápido. Tem que andar mais rápido, não é verdade? Tem que andar mais rápido. O inimigo está lá na frente, já partiu com antecedência. Estava há não sei quantas horas à frente deles. E ele mesmo assim os alcançou. Ou Deus segurou eles lá, no caminho algumas coisas aconteceram que eles foram ficando mais lentos, ou Deus acelerou os pés do exército de Davi, mas eles os alcançou. Quando os alcançou, diz Davi, o que ele fez? Versículo 38, preste atenção. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. É isso que vai acontecer com o nosso inimigo. Ele vai cair debaixo dos nossos pés. Atravessei-os de maneira que não puderam mais levantar. Como é que eu atravesso o inimigo? Ele atravessou com espada. Entenda que a guerra de Davi era física. O ministério do Velho Testamento é o ministério físico da igreja. O ministério do Novo Testamento é o ministério espiritual da igreja. É diferente. No ministério físico da igreja do Velho Testamento, o negócio era sangrento mesmo. Era espada na mão, sangue jorrando, mortes terríveis. Então Davi diz, eu atravessei. Significa dizer que ele pegava a espada e enfiava no inimigo assim, e atravessava, puxava e vinha rasgando o camarada. E o camarada caía no chão jorrando sangue. Ele disse, eu enfiava a espada nele e atravessava eles. Mas de maneira que eles não podiam mais ficar de pé.
Em outras palavras, eu não deixava ele vivo, eu não deixava o inimigo ferido, eu matava o inimigo, porque ele não teria mais chance de se levantar contra mim de novo. O nosso ministério é espiritual, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas nós temos que atravessar os inimigos. Nós não temos que ferir o inimigo, nós temos que acabar com o inimigo, mas de maneira tal que ele não volte mais a se levantar. Tem gente que começa a melhorar a situação e ele para. Ah, pastor, meu filho bebia, que era uma coisa terrível, e agora, graças a Deus, ele parou de beber. Só está fumando, mas olha, beber, ele não bebe mais. Pelo menos não chega mais bêbado, que era um grande problema da minha vida. Meu amigo, você só feriu o inimigo. Você tem que acabar com o teu inimigo. Enquanto ele não se converter, ele tem que largar o cigarro, ele tem que largar a vida errada, os outros pecados que ele tem na vida, ele tem que se converter, ele tem que nascer de novo, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, ele tem que ser transformado. Senão, esse inimigo vai voltar. É como uma árvore que você corta, e daqui a pouco está lá nascendo outra folhinha, outro galho, e daqui a pouco, se você deixa aquela árvore enorme que você cortou, deixou só o tronco na terra, daqui a pouco está lá cheio de galho de novo, enorme outra vez. Ou você mata a raiz do problema, ou o problema continua. Quem está entendendo? Está entendendo? Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele fez o quê? Sequem os galhos. Não. A Bíblia diz que ele amaldiçoou a figueira, e a Bíblia diz que das raízes as folhas secaram. É da raiz. A raiz, a vida dela foi que acabou. Se você não destruir o mal por inteiro, ele volta. Então você tem que perseguir o teu inimigo até atravessá-lo, de maneira que ele não se coloque de pé mais. Amém? De forma que ele não se levante outra vez. É isso que tem que acontecer. Ah, pastor, sabe, eu até melhorei um pouquinho, sabe, eu deixei umas coisas erradas que eu fazia, mas olha, só que de vez em quando eu tenho umas recaídas. Você tem que tomar uma posição. Você está brincando com fogo. Você tem que acabar com o mal da sua vida. Jesus, sabe, ele é bem radical em relação a isso. Ele diz assim, ó, se o teu olho te escandaliza, você faz o que com o olho? Pinga um colírio nele? Não, o que Jesus falou? Arranca-o e lança-o fora. Olha que coisa séria. Poxa, pastor, Deus manda a gente se mutilar. Não, não é mutilar. Ele não está falando da coisa natural, física. Mas você tem que arrancar aquilo que está te contaminando. Tua mão te contamina, ele disse, corta e joga fora. Porque é melhor você entrar no céu sem a tua mão, do que por causa dela ir para o inferno. Então você tem que cortar. Tem coisa que você tem que ser radical. Não tem como. Às vezes as pessoas leem a Bíblia e não entendem. Quando o Senhor Deus diz para o povo de Israel que eles tinham que matar os inimigos e que deveriam matar até as mulheres e as crianças dos inimigos. Alguém diz, meu Deus, como Deus pode mandar fazer uma coisa dessa? É porque o mal tem que ser eliminado pela raiz. Porque se não eliminasse os filisteus por completo, o que aconteceria? Os filhos ou os filhos dos filhos voltariam a se levantar para se vingar de Israel. E eles teriam outro problema mais à frente. Então tem coisa que você ou elimina o mal por inteiro na tua vida, ou ele retorna e mais tarde vai te trazer um problema sério. É como um câncer, pessoal. Por que o doutor decide amputar uma parte do corpo de uma pessoa com câncer? Não é porque ele é mau. É porque ele sabe que se ele tirar só uma parte, às vezes, do seio de uma senhora, não vai resolver o problema. Eles têm que tirar com uma margem de segurança para não retornar o mal. Não é assim que eles fazem? E por isso, às vezes, tem que retirar completamente. A mesma coisa. Quando é no útero, outra parte do corpo, às vezes o doutor diz, tem que tirar tudo. Por quê? Para não ter uma recidiva. Não é assim? Porque senão pode vir depois, mais violento, e que não tem mais como tirar nada, vai tirar a vida da pessoa. Então, para a pessoa sobreviver, eles tomam essa atitude radical, não é isso? De cortar o mal por inteiro. Ele está tentando salvar aquela vida, é o que ele pode fazer, é o máximo que ele pode fazer.
Mas Deus está dizendo que nós temos que eliminar o mal por inteiro. Pastor, eu só fumo de vez em quando. Você ainda está na mão do demônio. Você está deixando o cigarro ser senhor da sua vida. Ou você acaba com ele, ou ele vai acabar com você. Pastor, eu só bebo socialmente. O diabo também bebe socialmente. Se você não acabar com ele, daqui a pouco aquilo que é o que você chama de social vai virar uma constância e daqui a pouco aquilo acaba com a sua vida. Pastor, sabe, de vez em quando é que eu dou umas saidinhas, aí eu pulo uma cerca de vez em quando. Você não devia pular cerca nenhuma, porque quem pula cerca vai ter problema grave na sua vida, depois vai ficar do lado de fora, não vai entrar no céu. Acorda, toma posição na sua vida, não deixa o inimigo lhe enganar. Tem coisa que você tem que ser radical, ou você corta e elimina da sua vida, ou mais lá na frente, aquilo vai eliminar você. Então tire da sua vida o que tem que ser tirado. Davi perseguiu os inimigos, alcançou-os, acabou com eles, de maneira que eles não puderam mais se levantar. Você ouviu uma palavra de fé com o pastor Rogério Postigo. Siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @pr.rogériopostigo e @IIGDBHMG.